né? Se Muitas você nuances, é né? muito o próprio advogados também deveriam estudar esse caso, porque isso pode acontecer no dia a dia. Por exemplo, eu sou advogado, e ela me procura, e ela quer que eu entre, eu falo: "Não posso, eu não entraria". Ô, doutor, um caso que o pessoal falou assim, não deixa de perguntar, pergunta pra ele se tem novidades sobre o caso do Danilo Gentili, como que é, da Juliana, Juliana e do... Nossa, me fugiu agora o nome Otávio e do Mesquita. Otávio Mesquita. Quais as novidades? Será que o Mesquita pode ser preso? Ele falou, pergunta tudo, Luan, que o doutor, ele traz cada detalhe ali. Vamos lá. Bom, vamos lá. Foi uma surpresa para todo mundo, depois de 8 anos, a Juliana Oliveira, que é ex-funcionária do SBT, contratar um advogado. O advogado peticionou para o Ministério Público de Osasco para denunciar o Otávio Mesquita pelo crime de estupro. Então isso foi realmente, ninguém esperava por isso, nem o próprio Otávio Mesquita. E ela alega que no dia 25 de abril de 2016, num programa gravado lá no SBT, no programa de noite do Danilo Gentili, existia inicialmente uma brincadeira em que o Otávio Mesquita descia de rapel e ela ficava incumbida de ajudá-lo depois a tirar toda aquela parafernália para ele poder participar do programa. Sim. E ali ele teria descombinado até esse momento e ele teria agarrado ela num tom de brincadeira, querendo lá fazer sexo com ela. Isso aconteceu em 25 de abril de 2016. No dia, ela fez cara que não gostou. O Otávio Mesquita, aquela cara de fazer brincadeira de mau gosto. O Danilo olhou, deu risada. Em determinado momento, o próprio Danilo fala: acho que ela não gostou. Ela fez cara que não gostou, mas gostou. Ficou uma brincadeira chata. O programa foi no ar Rolou. e aquilo ninguém reclamou. Nem o público reclamou. A internet não reclamou, as redes sociais não reclamaram e aquilo vida que segue. Só que agora, esse ano, ela vem com um advogado e ela quer um processo de estupro contra o Otávio de Mesquita. Meu Deus. O Otávio Mesquita alega que não fez estupro, que simplesmente fez uma brincadeira que ele entendia que foi de mau gosto, que em 2016 essas brincadeiras ainda seriam toleráveis e que hoje não é mais, e que ele não faz mais esse tipo de brincadeira. E aí virou esse imbróglio. Quem tem razão, Juliana Oliveira ou Otávio Mesquita? Ficou uma confusão. Bom, no meio dessa confusão, passado 2 semanas, a Juliana Oliveira resolve fazer um vídeo no Instagram, porque ela fez a denúncia e desapareceu. Ela quis poupar a imagem dela. Sim. Aí ela faz um vídeo aonde ela conta o que aconteceu, ela alega que estava sendo mal interpretada, porque tem muita gente que falou que por que ela demorou tanto tempo para fazer a denúncia, aquela coisa toda. Mas no final do vídeo, ela critica o Danilo Gentili. Não é bem assim não, Danilo Gentili. Você entendeu? Ela critica o diretor do programa, ela critica o SBT. E ali foi uma crítica muito pesada. E ela se colocou durante esse depoimento que ela deu no Instagram, que ela fala assim: pô, só porque eu sou preta e pobre você não me ajudou? Então ela quis dizer o seguinte: eu fui abandonada pelo Danilo, fui abandonada pelo diretor, todo mundo me abandonou. E ficou muito ruim pro Danilo. Bom, deu um dia depois disso, o Danilo Gentili tinha, na época, conversado com ela e com o diretor numa gravação de áudio entre os três. Sabe aquelas gravações? E ele gravou aquela gravação. E nessa gravação, ficou nítido que ela vem comentar com eles do incômodo que ela passou, e o Danilo Gentili deu todo o apoio a ela. O diretor João, do De Noite, deu todo o apoio a Juliana Oliveira. Colocando, inclusive, advogados à disposição. Colocando advogados e dizendo: amanhã, ele fala com todas as letras, amanhã nós vamos na delegacia. Só que isso não foi agora. Isso foi lá em 2020, quando estourou o problema do Márcio Smelling com a Dani Calabrese. Sim. Ela fala com todas as letras, está no áudio. Eu já fiz isso, está lá no canal Na Cena do Crime, para quem quiser ver o caso inteiro. Ela fala: não, eu não quero ir na delegacia. Não, é muita confusão. Eu só não quero que ele venha aqui no programa mais. Só que isso, eles já tinham prometido para ela. Mas aí, o João, diretor, fala: não, você deveria fazer. Não, eu não quero. O Danilo fala: olha, os meus advogados vão cuidar de você. Não, eu não quero. E no final o Danilo fala: eu vou na delegacia denunciar.
E ela fala não, não, não. Então eu achei que ficou muito chato para ela quando o Danilo mostra a verdade, que é o apoio que ele deu, que o João deu. Então ficou muito ruim para a Juliana. A imagem dela. Mas, na semana passada, o Ministério Público de Osasco, que é uma promotora, ela aceita esse pedido de instauração de inquérito e determina que o delegado local instaure inquérito para apurar o crime de estupro. O delegado de Osasco já instaurou inquérito, então hoje o Otávio Mesquita responde como suspeito, como averiguado para apuração de crime de estupro, tendo como vítima Juliana Oliveira, ex-funcionário do SBT. Isso daí ele tá sendo acusado. Ela alega que ele comete Sim. o crime, ele alega que não comete o crime, o delegado instaura o inquérito. Ela alega que ele colocou a mão no peito dela mediante força, que ele segura e ela não queria aquilo. Então, na visão dela, configuraria o crime de estupro, pois há muitos anos o crime de estupro não é mais... Antigamente era só penetração. Sim. Hoje não. Hoje é qualquer coisa. Qualquer ato com violência ou grave ameaça que o homem encostar na parte sexual de uma mulher já configura crime de estupro. Então, é um imbróglio. Eu entendo que o delegado vai pegar essas imagens, vai primeiro mandar pela perícia da polícia. A perícia da polícia faz uma análise para verificar se ele agiu com força e se ele encostou no seio ou encostou na vagina da mulher. Então a perícia tem condição de trazer um relatório, um laudo e fazer essa análise para que o delegado possa também ouvir a Juliana, ouvir Otávio Mesquita, vai ter que ouvir o Danilo, o diretor, a banda, que vai todo mundo ser ouvido lá em Osasco. Todo mundo vai ter que ir lá. Todo mundo vai ter que, porque a gente chama na gíria policial, puxar corda. Vai puxar corda lá? Vai ter que puxar corda lá. Tá? Então, é um inquérito que não vai ser rápido, tá? Não vai ser rápido, mas foi a bomba desse ano em relação a um fato inusitado que ninguém podia imaginar. Só tem um detalhe que eu quero trazer para você, e eu quero deixar registrado aqui, para que no futuro você possa me cobrar se eu estou certo ou estou errado. Boa. Em 25 de abril de 2016, a lei de estupro determinava que a pessoa estuprada tem 6 meses para requerer o processo. 6 meses. Isso a lei de 2016. Então, se você pegar 25 de abril de 2016, você vai pegar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 25 de outubro de 2016, venceria o prazo. Aí 10 anos depois... Então, aí você me pergunta, mas o que isso influencia? No meu entendimento jurídico, ela perde o prazo depois de 6 meses. Você entendeu? E também tem muitos vídeos, né, doutor? Isso daí leva em consideração também dela brincando com alguns convidados, ensinando até atos libidinosos lá. E que assim, aparentemente ela sempre fez esse papel, né? O juiz, o delegado, eles levam também em consideração isso? Então vamos lá. O crime analisado é o crime datado de 25 de abril de 2016. Sim. Tá? A cena do crime é aquela. No restante não importa. Não, o restante, você pode fazer uma análise, mas o que vai interessar é o dia 25 de abril de 2016. É aquela cena lá de uns 2 minutos em que tem a gravação, nós temos na cena do crime a gravação completa, onde a pessoa vai lá e é ali. Os outros fatos é importante uma análise até para você fazer um escopo da personalidade de cada pessoa. Só que tem um detalhe. Essa lei que eu estou comentando da representação, ela acabou em 2018. Em 2018 não tem mais esse prazo daqui para frente. Entendi. Não tem. Só que esse prazo não retroage em benefício dela. Benefício dele, né? Na verdade. Então, o meu entendimento jurídico
é que ela perdeu o prazo. Só que após 2018 não tem mais esse prazo. Então, após 2018, um delegado sem a anuência da vítima, ele instaura inquérito policial. Só que em 2020 ou 2021, tem um vídeo que nós colocamos lá no canal Na Cena do Crime, que é ela no corredor do SBT que eu conheço, tá lá o Danilo andando, ela vai e aperta a bunda do Danilo. Aí ele fica bravo, ela vai e aperta de novo. Detalhe, se o delegado de polícia de lá olhar essas imagens, ele é obrigado a pegar essas imagens, instaurar inquérito, chamar ela e chamar o Danilo. Nossa. E ela ser averiguada. E ela pode ser não tem, o delegado não tem como escapar, porque a ação pública agora é incondicionada. O delegado, se receber a notícia, ele tem que instaurar. Entendi. Só para que o público entenda essa coisa da ação, do crime que depende de representação. Vamos pegar os crimes contra a honra. Crimes contra a honra depende de uma representação, de uma queixa-crime. Depende de uma vontade, e é 6 meses. Quais crimes que são contra a honra? Calúnia, difamação e injúria. Então vamos supor que alguns dos seus internautas do TubaCast, ele foi injuriado, caluniado, ou foi tudo isso num grupo de WhatsApp, numa rede social, ou num bate-papo, num podcast. Alguém xingou alguém. Então ali configurou um crime de injúria, ou de calúnia, ou de difamação. Ok. Essa pessoa, Lua, tem 6 meses para processar. 6 meses de um dia, o delegado não pode abrir o processo. Caramba, não pode! Quando alguém chegava na minha delegacia, olha, eu fui vítima de calúnia, eu falei, tá bom, qual dia? Quando ele falava o dia, eu contava 6 meses. Passou 6 meses, eu falei, amigo, acabou, não posso. Não adianta. Eu sou proibido. Vai ficar puxando uma coisa antiga? Então, se você perguntar a minha opinião, como jurista, eu vou dizer para você que eu acho, a minha opinião, é que esse inquérito vai ser arquivado pelo Tribunal de Justiça se o Otávio de Mesquita, com seu advogado, entrar com um habeas corpus. Eu não sei se ele entrou ainda. O habeas corpus, para quem não conhece, é o quê, doutor? É um remédio jurídico para trancar esse inquérito, pois ele pode alegar a lei de 2016. Tá? Mas a promotora não entendeu assim, o delegado de Osasco não entendeu assim, e o processo hoje está aberto, o inquérito, e Otávio de Mesquita hoje é um averiguado nessa apuração de crime de estupro. Que rolo, hein, doutor? Isso daí ainda vai dar muito pano pra manga, né? E aí eu vou te trazer uma novidade, que também não foi divulgada, estou trazendo exclusividade para você. Exclusividade, que pro TubaCast. Pode pôr o exclusivo. 2020, na Rede TV, onde eu apresento a Operação de Risco, a Rede TV tem uma tradição em cobrir carnaval, que é o carnaval da Rede TV. A gente cobre tanto São Paulo como no Rio de Janeiro, como em outras praças. Em 2020, a Rede TV contratou para ter mais apresentadores a Simone, a cantora Simone. Nossa. A Simone foi contratada e participou com o Nelson Rubens, com a Flávia Noronha, tudo ok. Tudo isso ao vivo no carnaval de 2020. Uma das pessoas que foi chamada para dar entrevista, que é um rapaz engraçado, divertido, é o Dudu Camargo. Sim. Dudu Camargo foi lá. Estava dando entrevista. Só que o Dudu Camargo, ele tem um perfil, nesse sentido, parecido um pouco com o Otávio Mesquita, que é fazer uma brincadeira de mau gosto. E em 2020, o que aconteceu? Ele começou meio que ali dar em cima da Simone, mas meio que brincando. Em dado momento... Ao vivo, na televisão. Ao vivo. Em dado momento, ele encosta nela e põe a mão no peito dela. Faz um... Põe a mão. Caraca. Ela fica meio que assustada, mas ela tá ao vivo. Não caiu a ficha na hora. Ela, não, para com isso, não sei o quê. Bom, o programa termina, ela vai pro camarim, a família dela liga, papapá. Nossa, já todo mundo já. Ela sai de lá, vai pra delegacia. Direto já. Direto. Fez um boletim de ocorrência contra o Dudu Camargo de importunação sexual.
Ela foi mais tranquila. Porque ele não agiu com violência. No caso do Otávio, diz a Juliana que ele segurou, que ela não queria e ele pôs a mão. No caso do Dudu, ele simplesmente pôs a mão e tirou. Bom, ela foi à delegacia, fez um boletim de ocorrência de importunação sexual, pena de 1 a 5 anos de cadeia, contra o Dudu Camargo. Nossa. Bom, esse processo vem andando, esse inquérito demorado, andando. Só que a semana retrasada, eu recebo a notícia que a promotoria entende que houve crime e denunciou Dudu Camargo. Então, Dudu Camargo está respondendo por crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Mas está dentro do prazo. Sim. Porque no caso dela, acabou o prazo desde 2018. Então, o caso agora do Dudu, ele vai ter que contratar advogado, responder isso criminalmente, e a gente vai saber daqui a algum tempo qual vai ser o resultado, se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado. Na sua visão de jurista, hein? Ali tá... Olha, o laudo pericial, pelo que me falaram, constatou que ele pôs a mão no seio. Olha aí. Então, vamos ver o que a justiça vai determinar. Mas são casos diferentes, porque um teve violência, em tese, o outro não teve. E o caso da Juliana Oliveira me dá a minha visão jurídica. Isso, para quem é estudante de direito, é um prato cheio para você estudar. Né? Muitas nuances, né? O próprio advogados também deveriam estudar esse caso, porque isso pode acontecer no dia a dia. Por exemplo, eu sou advogado e ela me procura e ela quer que eu entre, eu falo, não posso, eu não entraria. Porque eu entendo que eu não tenho prazo. Você já ia falar assim, fala, não, a gente vai perder. Não vai dar. Mas só que o advogado dela acha que está no prazo. Sim. E ele entrou. Mérito dele. E a promotora também acha que está. Mas vamos esperar os próximos meses se esse inquérito vai vingar e virar um processo ou se vai ser arquivado. E você acha que o Dudu Camargo ele pode ser preso ali pela lei mesmo, se a for pena, cumprida, né? Então vamos lá. A pena de estupro é de 6 a 10. A pena de importunação sexual é menor, porque não tem violência, de 1 a 5. E a pena de 1 a 5, ser condenado, ele não daria cadeia. Você acaba caindo ou em regime aberto ou em prestação de serviço à comunidade. Mas, ser condenado com transitado de julgado, você perde primariedade. Fica muito ruim para qualquer pessoa. Imagina para um artista como ele, apresentador. Então, é um processo que ele está respondendo por uma atitude que ele teve lá ao vivo, num programa. Ao vivo ainda, né? Assim como Otávio Mesquita está respondendo por causa de um programa também, que não era ao vivo, era gravado, mas que tem imagens, né? Tem muitas imagens, né? Acho que o Danilo falou que tinha umas 7 câmeras lá, então vai dar muito ainda. Tem muito material, né, para ser analisado. Muito pano pra manga. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo